né? Eu acho que agora está funcionando direitinho, é isso? Ok. Tá. Então, deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Deixa eu ver aqui. Gente, peço desculpas, é a internet aqui, porque o aplicativo que eu utilizo, ele é via internet. Eu acho que eu consegui colocar e não está nem espelhado, né? Peço desculpas, tá? Eu uso um aplicativo que precisa da internet. Então, acho que agora vai, tá? Bom dia, né, para todo mundo aí, ainda mais com esse friozinho. Nós paramos na última aula, nós paramos na questão das pirâmides, né? E aí eu estava trazendo para vocês ali as pirâmides etárias. E eu lembro exatamente que o último comentário, tá, foi sobre a pirâmide do Catar e a pirâmide do Emirados Árabes. Não sei se vocês lembram, nós paramos exatamente aqui, tá? Que a gente estava falando sobre, enfim, comportamento da população, a idade da população. E aí eu mostrei para vocês estas duas pirâmides aqui, a pirâmide etária do Catar, numa faixa de idade aqui apresentando um enorme percentual da população masculina entre 20, tá, até 45 anos, assim como também no Emirados Árabes, um percentual elevado aqui de 20 até 45 anos, né? Isso representando que uma migração de um forte contingente populacional masculino em busca do trabalho. Então, são países que possuem muitos recursos, né, se tratando de petróleo, são países que apresentam grandes obras, grandes construções, e isso requer uma mão de obra intensa, tá? Então vem aparecendo muito isso. Emirados Árabes e o Catar são as duas pirâmides. Foi exatamente onde nós paramos na última aula, perfeito? Chamo a atenção aqui também vocês para a pirâmide de Uganda. E aí, olha só que interessante, é uma pirâmide jovem, isso uma pirâmide de 2010, uma pirâmide jovem. E aí o que nós precisamos lembrar do continente africano, gente? Intensos conflitos, ou conflitos separatistas, né? Conflitos étnicos, conflitos religiosos. Então ela acaba representando ali uma pirâmide jovem com uma baixa expectativa de vida, tá? Com uma baixa expectativa de vida. Trouxe para vocês a pirâmide de Uganda e a pirâmide de Nigéria. Então são duas pirâmides jovens aqui para a gente dar uma olhadinha. E aí muito cuidado para fechar agora a parte do assunto aqui de pirâmides, muito, mas muito cuidado, gente, com a pirâmide indígena do Brasil. Porque nós falamos aqui bastante tempo que a pirâmide brasileira é uma pirâmide adulta, que o Brasil atingiu o seu bônus demográfico, que nós temos queda na taxa de fecundidade, perfeito? Mas a pirâmide indígena é uma pirâmide jovem, bastante cuidado com isso, tá? A pirâmide indígena é uma pirâmide jovem, perfeito? Por que seria uma pirâmide jovem? Para a manutenção da cultura, da sua tradição, da segurança. Os jovens vão garantir, né, a caça, a pesca, a proteção também da comunidade indígena. Hoje nós temos cerca de 910 mil índios no Brasil, ok? Cerca de 910 mil índios no Brasil. Então, trazendo aqui a pirâmide indígena, uma pirâmide jovem, ok? Então, foi o que faltou para nós fecharmos ali a questão das pirâmides na semana passada. Fecho aqui pirâmide e vou trazer para vocês agora movimentos migratórios. Vou trazer agora para vocês migrações. Nós vamos falar um pouquinho aí de migrações. Depois das migrações, nós vamos falar de composição étnica da população. Tá? Migrações e composições étnica da população. Então, deixa eu pegar aqui. Já deixei separado aqui para vocês a questão das migrações. Aqui, fechando aqui. Acho que agora está tudo ok, tá? Gente, então nós vamos falar de migrações. Vou começar falando de crise migratória. Nós vamos falar de vários movimentos aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui, colocando. Pronto, aqui deixa eu enxergar. Então, olha só, gente.
Quando nós falamos de migrações, tá? Quando nós falamos de migrações, nós precisamos observar algumas coisas aqui. Primeiro, o que é um imigrante e o que é um refugiado? Tá? Qual é a situação né? O que seria um emigrante, o que seria um imigrante e um refugiado? Então, a primeira questão que nós temos aqui, até uma frase que foi dita pelo Papa, eu acho que por volta de 2012, 2013, tá? Onde ele diz aqui: pecado é renunciar ao encontro com o outro. Pecado é renunciar ao encontro com o outro. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que mais do que nunca ele queria sensibilizar os países para eles permitirem a entrada dos refugiados. E ele, no momento em que ele disse essa frase, ele estava muito preocupado porque nós tínhamos uma intensa crise migratória do norte da África em direção ao continente europeu. Tá? Então, pecado é renunciar ao encontro com o outro. Perfeito? Então, olha só, gente. Migrações. Quando nós falamos de migrações, nós temos que observar o seguinte: as migrações, o que significa uma migração? Migração é um movimento, migração é um deslocamento de um lugar para o outro. E esse dado, ele é muito importante, esse assunto ele é muito importante. Quando nós pensamos nas migrações brasileiras, 1/3 da população, né, brasileira não vive onde nasceu. 1/3 da população brasileira não vive onde nasceu. Então, quando nós falamos de migrações, nós estamos falando de movimentos. E nós precisamos compreender que os movimentos, as migrações, quanto à área, elas podem ser internas, isto é, né, do sertão nordestino em direção a São Paulo, né, de São Paulo em direção ao Paraná, Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina. Elas podem ser internas ou elas podem ser externas. Brasileiros que foram para o Paraguai, brasileiros que foram para os Estados Unidos, mexicanos que vão para os Estados Unidos. Então, quanto à área, internas ou externas. Migrações, quanto à forma, elas podem ser voluntárias ou forçadas. Em 2019, nós tivemos uma questão, depois eu vou mostrar ela aqui para vocês, tá? Falando de uma migração forçada. Um trabalhador, por exemplo, escravo, né, que saindo da parte da África Ocidental e vindo de forma forçada para o Brasil. Então, uma migração forçada, um movimento forçado. Quanto à legalidade, são legais ou são clandestinas essas migrações? E quanto à duração, se elas são temporárias ou definitivas. Então, a gente precisa sempre estudar isso, observar esses movimentos migratórios, como é que eles são organizados. Tá? Um imigrante, quando nós falamos do imigrante, gente, olha só, quando nós falamos do imigrante, o imigrante, tá? Ele movimenta, ele se desloca para uma questão social, uma questão econômica, né? Questão social ou econômica, o processo de urbanização, o intenso êxodo rural nos últimos anos, se a gente pegar aqui no Brasil, principalmente ali entre o período de 40 até 60, né, o intenso deslocamento, e aí década de 70 também, porque nós vamos observar o quê? No campo, contratos temporários, o salário é muito mais baixo, né, condições precárias no campo, e mais o processo de mecanização, tudo isso vai levar a um deslocamento da população. Então, processo de urbanização, no caso do Brasil, tá? Ou uma urbanização num outro país. Então, o migrante, ele se movimenta por condições sociais ou econômicas, processo de urbanização, fuga dos cérebros, isso é um pesquisador, um estudante, alguém que vai buscar uma especialização em outro país. Questões envolvendo catástrofes, né, um terremoto, a passagem de um furacão, isso leva também ao movimento migratório. Fome e seca. Perfeito? Então, o imigrante, quando ele chega num outro país, tá? O mexicano, quando chega nos Estados Unidos, tá? Ele está buscando aqui melhores condições sociais, condições econômicas, ok? Então, o imigrante nessas condições. Agora, o outro ponto que a gente tem que ver aqui, tá? É a condição do refugiado. Então, quando a gente fala do refugiado, tá? O refugiado, até anotem, é bem interessante o refugiado, quando a gente está falando do refugiado, ele está sofrendo uma perseguição. Existe um fundado temor ali, né? Existe um risco de morte quando a gente pensa num refugiado. Então, o primeiro passo, separar, né? Identificar ali o que é um imigrante, identificar o que é um refugiado. Então, refugiado, nós temos uma perseguição que é política,
uma perseguição religiosa, uma perseguição étnica, uma perseguição cultural, e existe o risco de morte quando a gente fala do refugiado, tá, gente? Então, bastante cuidado com isso. Perseguição política, religiosa, étnica ou cultural quando se trata do refugiado. Um exemplo, no Sudão do Sul. Nós temos um conflito étnico no Sudão do Sul entre duas tribos. Existe uma perseguição ali étnica. Um outro exemplo, nós temos dentro da Síria ali uma guerra civil e envolve uma questão também religiosa, uma questão política ali dentro da Síria, na própria Líbia, em Mianmar, né, envolvendo o grupo ali étnico dos Rohingyas que vivem no estado de Rakhine, tá, no oeste de Mianmar. Nós temos um grupo étnico, aproximadamente 1 milhão de pessoas, né, que seriam muçulmanos. Só que quando a gente fala de Mianmar, né, a maior parte da população eles são ali budistas, tá? E aí existe cerca de 1 milhão de pessoas, que são os Rohingyas, que de acordo, né, com o governo de Mianmar, eles foram levados para lá pelos ingleses, né? Eles foram trazidos de Bangladesh. E aí o governo de Mianmar não reconhece os Rohingyas. Isto é, o governo não reconhece cerca de 1 milhão de pessoas. Então, se uma criança nasce, né, filha de um Rohingya, ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à escola, né, ela não tem ali acesso a nada, ela não existe dentro daquele país, ela não é reconhecida. E eles são perseguidos. Eles são perseguidos. Frequentemente são expulsos, e aí o governo de Myanmar fica expulsando eles para Bangladesh. Então, uma questão bem delicada. Entrariam numa situação de refugiados também. Os refugiados sírios. Os sírios representam atualmente o maior grupo de refugiados no mundo, de acordo com o Acnur, né, fugindo dessa guerra civil. Perfeito? Quando se trata de refugiados. Aí eu pergunto para vocês aqui, quem é que cuida do refugiado? Quem é que cuida? Quem cuida do refugiado é o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Acnur. Isso é um órgão internacional, tá, gente? É um braço da ONU, é uma secretaria da ONU. É um braço. Acnur. Aqui no Brasil, quem cuida? O CONARE. CONARE junto com a Acnur. Tá? CONARE é o Comitê Nacional para os Refugiados. CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados. Então, tanto Acnur e CONARE aqui no Brasil, tá? Trazendo por curiosidade aqui acho que está dando para ver na imagem ali, tá? Um campo de refugiados, como é que funciona ali o processo, né? Então, tendo entrada, tendo uma estrutura de banheiros, uma horta comunitária, tenda familiar, tenda emergencial, alojamentos, né? Um caminhão-pipa para abastecimento, distribuição de comida, casas pré-fabricadas, seguranças, sim, seguranças, porque os refugiados são perseguidos, né? Então, precisamos de segurança, os refugiados são perseguidos. Painéis solares para tentar uma geração de energia. Quando não tem painéis solares, eles buscam energia de uma cidade mais próxima, tá? Hospitais, escolas, sim, tudo isso, uma estrutura. Porque o refugiado, quando ele chega nesse campo, ele não sabe quanto tempo ele vai ficar ali. É indeterminado, ele está fugindo de uma guerra, ele está sendo perseguido, ele não sabe. E aí a vida precisa continuar, né? E aí todo refugiado, é importante a gente anotar isso, todo refugiado, ele é um desterritorializado. O que significa isso? Ele rompeu o vínculo, né, com a pátria. Ele rompeu, ele quebrou, nós temos uma ruptura. E não é algo saudável isso, né? É algo extremamente traumático. Ele saiu correndo, ele fugiu, tá, para garantir a sobrevivência. Então, o processo de desterritorialização, ele rompe o vínculo com o seu país. Ele sai da Síria, um exemplo, agora ele é um desterritorializado, quebrou o vínculo, tá? E aí ele entra na Turquia, um exemplo, num campo de refugiados. E aí na Turquia ele precisa buscar o processo de reterritorialização. Reterritorialização, um processo de adaptação. Perfeito? Então, reterritorialização é um processo que nós temos ali bastante delicado. Então, ele é um desterritorializado quando ele quebra o vínculo, e aí ele vai buscar o processo de reterritorialização. Agora, mais delicado, imagine o seguinte, né? Vamos imaginar um casal, né?
a mulher grávida, eles saíram da Síria e entraram num outro país. Só que esse outro país, aí essa mulher ganha, né, essa criança nesse outro país, e esse outro país não reconhece esses refugiados. Não reconhece, não concede o direito deles permanecerem ali, não concede o visto. E essa criança nasce. Eles não vão conseguir registrar essa criança. Eles não vão conseguir registrar essa criança, eles não vão conseguir fazer com que a criança tenha acesso à educação, né, ao estudo, enfim, eles não conseguem fazer o registro. Então essa criança ela não tem nacionalidade. E aí quando essa criança não tem a nacionalidade, nós chamamos de apátridas. Apátridas. Então apátridas são aqueles que nascem e não possuem uma nacionalidade. E nós teremos cerca de 12 milhões de crianças nessas condições, os apátridas, sem nacionalidade. Então, a gente pode pegar um exemplo até dos Rohingyas, né, que não são reconhecidos pelo governo de Myanmar. Se uma criança nasce, ela não consegue registrar. Né, não consegue ir lá no cartório, quero registrar essa criança, não consegue. E aí eles não também, se essa criança não existe, não tem nacionalidade, como é que vai dar a entrada num posto de saúde? Então, para vocês pensarem um pouquinho nesse assunto, tá? São os apátridas sem nacionalidade, nós teríamos cerca de 12 milhões de apátridas, tá? Tem um documentário bem interessante, que é A Vida em Mim, Netflix, tá? A Vida em Mim, é um documentário, trazendo ali um impacto, né, na vida dessas crianças que presenciaram o movimento migratório, né, ali de refugiados, e aí eles se direcionam para a Suécia. É bem interessante, A Vida em Mim, e trazendo um impacto, algo que eles começaram a observar na década de 90, que estava acontecendo com filhos de refugiados, né, e além dos filhos de refugiados também, né, eles observaram isso em 2002, 2003 até 2005, na Suécia, que algumas crianças estavam entrando numa espécie de coma, né, uma certa apatia. São famílias que presenciaram, né, que vivenciaram algum trauma. E aí chegam na Suécia e a Suécia não concede, por exemplo, o visto para elas permanecerem. Então fica naquela tensão de que a qualquer momento nós teremos que ir embora. E a criança percebe isso. Aí ela entra numa espécie de coma, uma apatia, o que ficou conhecido como síndrome da resignação. Síndrome da resignação. Tá? É importante vocês anotarem isso. Síndrome da resignação é o trauma observado em crianças, que elas entram numa espécie de coma, uma espécie de apatia. Tá? Então, bem interessante isso. A Vida em Mim, o nome do documentário. Ok? Agora trago aqui para vocês, gente, assuntos como, por exemplo, os principais polos de atração no mundo, né, onde nós vamos ter ali o grande número de imigrantes e também uma tentativa de refugiados de migrarem para esses países. Então, os principais polos de atração no mundo são os Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Austrália, França, Reino Unido e Japão. São os países ali que vão atrair um grande número de imigrantes e refugiados, perfeito? Os principais polos de atração. Então, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Austrália, França e Reino Unido. Perfeito? Vão atrair um grande número de imigrantes e refugiados. São todos estes. Só que ao mesmo tempo que a gente tem isso, esses países como polo de atração, o que a gente observa também? Tá? Que nós temos um crescimento das fronteiras, nós temos um crescimento dos muros. Ao mesmo tempo que esses países exercem um grande polo de atração, a gente começa a perceber também que nós vamos ter o crescimento de cercas, o crescimento dessas barreiras, porque, gente, a migração, embora nós tenhamos nas últimas décadas um processo intenso de globalização, revolução no sistema, né, de transporte, revolução no sistema de comunicação, na internet, enfim, o dinheiro circula muito mais, né? As mercadorias circulam muito mais, as pessoas circulam muito mais, mas ao mesmo tempo a migração ela é seletiva. Então isso é um detalhe muito importante. A migração ela é seletiva. Então nós temos muros, fronteiras entre os Estados Unidos e o México, né? Nós temos fronteiras entre a Turquia e a Grécia,
né? Nós temos fronteiras entre ali Hungria e Sérvia, né? Nós temos fronteiras entre Turquia e Síria, né? Então várias barreiras, várias fronteiras, os muros de resistências, perfeito? São barreiras, são resistências que a gente começa a observar, né? Principais muros fronteiriços pelo mundo, governos tentam impedir a imigração construindo barreiras, impedindo também porque estes imigrantes, estes refugiados, eles representam custos. Não só isso, nós temos um processo intenso de xenofobia, perfeito? E aí, nos últimos anos, a gente observa um intenso deslocamento do norte da África em direção ao continente europeu, tá? Que é uma questão bem importante para a gente observar os principais caminhos que eles executam, perfeito? Aí o assunto agora, falando de refugiados, eu vou começar com vocês aqui os refugiados sírios, ok? Os refugiados sírios. De acordo com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, gente, nós vamos ter ali, ó, tá? De acordo com o Acnur, nós vamos ter hoje os refugiados como os principais, os refugiados sírios como o principal grupo atualmente, perfeito? Principal grupo atualmente. Então, quando a gente fala de refugiados no mundo, principal grupo, refugiados sírios. Então, eles saem da Síria, tá? No Oriente Médio, e a Síria, que fica aqui próximo, tá? A Jordânia fica próximo aqui ao Líbano, próximo a Israel, olha só, e também a Turquia, é bem interessante a gente observar, e também ao Iraque, a Síria, perfeito, então fazendo fronteira aqui com o Iraque, fazendo fronteira com a Turquia, fazendo fronteira com o Líbano, fazendo fronteira com a Jordânia, fazendo fronteira com Israel, eis a Síria que vive uma guerra civil desde 2010. Já que nós temos uma guerra civil, nós vamos ter aqui uma perseguição política, uma perseguição religiosa. Não podemos esquecer aqui que foi instaurado aqui em 2014 um grupo, né, o Estado Islâmico, que exerceu uma forte perseguição. Nós temos cerca, para vocês terem uma ideia, aqui, gente, de 6 milhões de refugiados sírios no mundo. Esses sírios, eles saem da Síria e ingressam principalmente, tá, na Turquia. Principalmente na Turquia. Nós temos aqui na Turquia o atualmente maior campo de refugiados no mundo. Nós temos o maior campo de refugiados no mundo, fica aqui na Turquia. Importante nós destacarmos dois campos, tá? O campo de Hatay, Hatay com um H, H-A-T-A-Y, o campo de Hatay na Turquia, e o campo de Zaatari, Z de zebra, A-A, Zaatari, Z-A-A-T-A-R-I, Zaatari, que fica na Jordânia. Inclusive tem um documentário, eu coloquei lá naquela lista que eu enviei para vocês ali, tá? Um documentário sobre o campo de refugiados na Jordânia, Zaatari. Esse documentário está disponível na net, ok? Então, Zaatari é bem interessante, tá? Então, dois campos, o de Hatay, na Turquia, e o de Zaatari, na Jordânia. Perfeito? Então, o principal grupo de refugiados. Chama atenção aqui, né, a origem das pessoas solicitando refúgio na União Europeia. Então, o principal grupo, sírios. Principal grupo, sírios solicitando refúgio. Vamos ter também de afegãos, tá? É importante a gente também trazer ali, né, afegãos, então, sírios, afegãos. Vamos ter também atualmente, né, grupos de refugiados também do Sudão do Sul, do Sudão, mas aqui trazendo refugiados, tá? Pedindo refúgios para a Europa. Aqui eu estou trazendo a questão da Europa. Então são sírios, afegãos, né, kosovares, né, da Eritreia, sérvios, paquistaneses, iraquianos, tá? Então isso em 2014. Outra questão que é importante a gente pegar, né, desses refugiados aqui, nós vamos observar os caminhos que eles percorrem. Tá? Aqui mostrando para vocês o campo de Zaatari, na Jordânia, gigantesco, gigantesco, gigantesco. O campo de Hatay, na Turquia, lembrando que o Acnur acaba estabelecendo esse amparo aqui, tá, gente? O Acnur, campo de refugiados, aqui de Hatay, na Turquia. Aqui um campo clandestino, né, em Calais, na França, ali junto ao Canal da Mancha, próximo ao Canal da Mancha, né, a região de Calais,
Essa região é bem lembrada quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, né? Calais, Dunkerque também. Então, são regiões aqui, um campo clandestino. Aqui mais um campo clandestino, aqui na Espanha, trazendo para vocês as condições em que eles vivem, né? Então, importante a gente observar aqui, gente, os caminhos que estes refugiados eles percorrem. Isso pode cair em prova, tá? Quais são os principais caminhos? Caminho, quando eu falo de caminhos, eu estou falando de rotas, estradas, para onde é que eles vão. Então, quando a gente pensa num refugiado sírio, tá? Um refugiado sírio, ele sai da Síria, vai pela Turquia, tá? Ou em alguma parte aqui atravessa o mar, né? Pegando parte do mar aqui Mediterrâneo, e aí pega também, ingressa pela Grécia e a região balcânica, tá? Ingressa pela Grécia e a região balcânica. Então, uma das principais rotas saindo da Síria vai pela Turquia, tá? Ingressa aqui pela Grécia e a região balcânica é um dos caminhos. E quando nós falamos de refugiados do norte da África, um dos caminhos utilizados é o mar Mediterrâneo Central. Então, antes de finalizarmos aqui a aula, que eu sei que nosso tempo já está quase estourando, nós temos dois principais caminhos, duas rotas que nós precisamos ter em mente aqui, tá? Que é pela região balcânica, saindo da Turquia e região balcânica, Turquia e região balcânica, e mar Mediterrâneo Central. Ok? Então, Turquia, região balcânica e mar Mediterrâneo Central. São os dois principais caminhos que os refugiados ou imigrantes eles executam. Então, mar Mediterrâneo Central, do norte da África, saindo ali da altura mais ou menos da Tunísia e da Líbia, em direção ao sul da Itália, em direção à Sicília, e Turquia, região balcânica, tá? Então, são os dois principais caminhos. Dois principais caminhos. Mar Mediterrâneo Central, esse mapinha aqui eu acho que está mais claro para vocês, né? Mar Mediterrâneo Central e região balcânica, os dois principais caminhos. Para vocês terem uma ideia, gente, em 2016, aproximadamente 5 mil pessoas morreram nessa travessia aqui. Representa um grande risco de morte esse tipo de travessia, tá? É bastante delicado. Gente, nosso tempo estourou, daqui a pouco algum professor vai me derrubar, né? Nós temos aí, derrubar no sentido da internet, né? Nós temos aí 40 minutos, né? Passa muito rápido. Minha internet estava com problema no início, por isso estava travada a câmera. Ninguém me deu ok, né? Mas eu acho que hoje não ficou espelhado, né? Eu acho que ficou tranquilo assim. Importante vocês me darem esse retorno. Eu volto amanhã, tá, queridos? Um beijo enorme no coração de vocês e até amanhã com café ou chimarrão, tá? Valeu, gente. Um beijo. Tchau, tchau.